Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje então eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 11, diz assim: Então Samuel questionou a Jessé: Estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: Bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. E Yahvé afirmou: Levanta-te e unge-o. É ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi. Davi e Samuel retornou para Ramá. Então esta palavra eu ouvi ontem e o Espírito Santo moveu o meu coração para que eu compartilhasse no dia de hoje. Por quê? É uma palavra bem esclarecedora, forte, para abrir os nossos olhos mesmo. Então aqui, Davi, gente, ele estava no pasto, cuidando das suas ovelhas, das ovelhas do seu pai. Quando Samuel chegou ali, ele olhou para os irmãos de Davi, olhou pela aparência. Então ele olhou a aparência e disse: certamente esse. Deus disse: não, esse eu tenho rejeitado, não, este também não. Até que não tinha mais nenhum ali. E ele disse: acabaram-se os teus filhos? Ele disse: não, tem um, né? O Davizinho estava lá no campo, esquecido. Mas Deus fez com que Davi viesse para o lado de dentro. E ali ele foi ungido rei diante dos seus irmãos, diante daqueles que humilhavam, diante daqueles que lá, quando Davi foi no campo de batalha, onde eles estavam sendo enfrentados por Golias, aonde os seus irmãos que faziam parte do exército recuavam com medo. Aqueles mesmos que disseram: o que você veio fazer aqui? Você veio aqui para nos envergonhar? Você veio aqui para não sei o que? Não. Lá Davi mostrou quem era o Deus dele, quem ele servia, de quem vinha a sua força. Quando Saul disse: meu filho, ele é um guerreiro e você não tem prática com arma nenhuma, destreza, ou seja, que ele é, né? Em outras palavras, você não vai conseguir vencer ele. Aí Davi disse para o rei: Senhor, quando eu estava lá no pasto cuidando das ovelhas do meu pai, veio o urso, veio o leão, veio o lobo, e todos eles Davi estraçalhou pelo poder do Senhor. Por que ele disse: eu vou em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado? Então Davi, ele não olhou para Golias também, gente, como o gigante. Não, ele olhou como a oportunidade. Sabe por quê? Porque Davi ouviu quando ele falou, quando os soldados disseram a recompensa que teria quem vencesse aquele gigante. E ele disse: o que vai ganhar mesmo? Isenção de impostos, isso, aquilo, aquele outro. Vai casar com a filha do rei. E ele disse: opa, peraí. Ele viu uma oportunidade. Enquanto os outros se amedrontavam e recuavam com medo de um gigante, Golias disse: quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? E muitas vezes, gente, nós recuamos ou nos amedrontamos diante de situações, diante de dificuldades que se levantam. Davi, depois de Jesus, ele é o homem, se a gente for analisar o nome que é mais citado na Bíblia, a descendência de Jesus veio dele, gente.
Por isso que a gente cansa de ouvir dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Porque ele veio da descendência de Davi. Davi não era um homem perfeito, como eu já falei aqui. Mas ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque Deus olhou o coração de Davi quando ungiu ele. E o que nós vamos deixar o dia que nós partirmos daqui? Que legado, gente! As nossas atitudes, as nossas ações, o nosso proceder. Tem pessoas que vão ser como vapor. Vai, passou. Tem gente que não vai deixar legado nenhum. Quando alguém lembrar, vai dizer: meu Deus, aquilo era uma benção, aquilo era uma peste, aquilo lá era uma praga, aquilo só incomodava, aquilo. Vocês já pensaram nisso, gente? São palavras que a gente nem deve, pronunciar. Mas quantas pessoas que você ouve, pessoas falarem mal, que partiram, que na hora ali de um velório, na hora de encomendar o corpo, como a gente diz, o que tu vai dizer? Que legado, o que essa pessoa deixou, o que ela vai deixar? São coisas para a gente refletir. E se Deus, gente, se a gente fosse, se a gente tivesse que se colocar hoje, se Deus nos procurasse hoje, onde é que Ele nos encontraria? Onde é que Deus vai te encontrar? Deus encontrou Davi lá naquele campo. E lá você sabia que Davi escreveu a maioria, ou uma boa parte dos salmos que estão escritos na Bíblia. Enquanto Davi estava lá naquele pasto sozinho, esquecido, depressivo, deprimido, cuidando daquelas ovelhinhas, enquanto seus irmãos estavam lá muitas vezes no bem bom, ele estava lá no campo, no relento, procurando pasto para as ovelhas, porque naquela época era assim. Eles tinham que ir, os pastores, caminhando de um lugar para o outro, terminava o pasto aqui, eles iam para outro lugar e assim ele andava. Ele não ficava só nas terras do seu pai, eles ficavam procurando. E ali, gente, era só por Deus. Os pastores enfrentavam feras que vinham para pegar as ovelhas. Mas Davi, ele lutava e resgatava aquelas ovelhas da mão de muitas feras. Então nós precisamos olhar para nós. Sabe que no momento em que você aceitou Jesus, tá? Você passou a ser conhecido, sabia? Os demônios te conhecem. Os demônios sabem quem você é. Os demônios sabem que você tem poder e autoridade, porque em nome de Jesus você tem poder para expulsar o mal da tua vida. É por isso que Satanás, gente, reluta tanto para que as pessoas não tenham o conhecimento da verdade, do poder, da identidade delas, de quem elas são em Cristo verdadeiramente. Porque enquanto ela tiver crises de identidade, ele consegue ludibriar, ele consegue agir. Quando ele deixa a dúvida, será? Mas se? Talvez? De repente? Ali Satanás começa a agir, colocando dúvidas e gerando crises de identidade. Aonde, gente, a pessoa precisa entender que quando você aceitou Jesus, os demônios sabem que você se tornou filho e filha do Pai, porque nós somos co-herdeiros e herdeiros com Cristo. Quando nós fizemos dele Senhor e Salvador das nossas vidas, os demônios, gente, estremecem. Porque eles pensam mais um para combater conosco. Por quê? Porque enquanto a gente estava lá nas mãos dele, escravos nas trevas, no pecado, estava bom. Mas quando a gente fez Jesus, o único e suficiente Salvador da nossa vida, a coisa mudou de figura. Então nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo. Você precisa entender que
Deus, ele te vê onde ninguém te vê. E nós fomos chamados, gente, para sermos transformados. Nós fomos chamados para sermos servos do Senhor, gente. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu só vou viver, gente, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor quando eu entender quem eu sou no reino. Quem é o meu Pai? Que lugar eu ocupo literalmente? Quem eu sou? Ele não nos chamou, ele não nos deu espírito de covardia, mas nós precisamos transformar nossa mente. Se nós tínhamos uma mente fracassada, uma mente derrotada, aonde você foi criado ouvindo que você não vai ser nada, que você não ia ser ninguém, que você é igual ao teu pai, você é igual à tua mãe, você é igual a esse, aquele ou aquele outro, anula isso do teu cérebro e da tua vida. Porque no momento que você fez Jesus Senhor da tua vida, você passou a ser filho dele. Quando alguém olha para você e diz assim: nossa, mas você é parecida com quem? Com a tua mãe? Ah, eu sou parecida com meu pai. Ah, eu puxei pelo meu avô. Nós temos características físicas dos nossos pais, né? Às vezes os nossos irmãos somos parecidos, né, na fisionomia, mas quando nós nos tornamos filhos do Pai, nós somos o quê? A imagem e semelhança dele. Porque ele disse o quê, gente? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, que é quando nós descemos a água do batismo, naquele momento o Espírito Santo, ele habita em nós, nós recebemos um selo. Então, não fique mais dando ouvidos para as mentiras de Satanás. Você tem o DNA do Senhor. Você é filho, você é filha amada e amado do Pai. Então, Deus te chamou para você ser transformado, para que você tenha essa mente transformada, a mente do reino. Que você olhe, que você pense nas coisas do alto. A palavra diz em Isaías, gente, Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. É nós que escolhemos. Eu quero ou eu não quero? Eu escolho. Se eu quero a bênção, eu quero a maldição. Então, se você cresceu ouvindo palavras depreciativas e crenças limitantes, que essas palavras geraram de tanto você ouvir, que você se limitou, achando que você realmente é um nada, que você não vai conseguir, que você não vai isso, não vai aquilo, isso você precisa apagar. Porque você tem que colocar na tua mente e falar que você é filho do Senhor, filha do Senhor, que você tem o DNA do alto, que você é semelhante a Ele, que você é parecido com o Pai que te criou, gente. Por quê? A gente precisa entender que nós decidimos se nós queremos ser filhos ou não. Você quer? A escolha é sua. E nos tornamos parecidos quando somos cristãos. Quando a gente aceita Cristo e fazemos parte do mesmo corpo, você já parou para analisar que aonde a gente chega, se a gente vai numa loja, a gente vai em algum lugar e você escuta alguém dizer assim: amém, Deus te abençoe, glória a Deus, em nome de Jesus, a gente, você é cristão, que igreja você vai? Ali começa. Por quê? Porque nós nos identificamos, nós temos o mesmo palavreado, nós temos o mesmo Pai,
E nós nos identificamos ali, nós somos da mesma família, da família de Cristo. Quando nós aceitamos Cristo e fizemos dele Senhor da nossa vida. E a gente foi chamado, gente, para fazer a diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença. Aqui em João 15:16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. E este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então Deus, gente, ele nos designou para dar frutos. E frutos permanentes. Ele não nos chamou para qualquer coisa, não. Ele nos chamou, ele nos qualificou, ele nos qualifica, gente. Ele nos faz dar frutos. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Aquele que está em mim, o pai poda para que dê mais frutos ainda. Agora aquele que não está, ele corta e lança no fogo, lança fora. Então a escolha é nossa. A palavra, gente, ela é bem clara. Ela fala aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Deus chamou a cada um de nós. Nós fomos criados com um propósito. Ninguém está aqui para ocupar a terra inutilmente. Então nós somos chamados, gente, para fazer a diferença. A gente faz a diferença e prega para as nações, sabe aonde? Na nossa casa, para nossa família. Quando nós cuidamos da nossa família, da nossa casa com amor, com zelo, com carinho. E quantos anos, vai ficar uma pergunta aqui, você acha que o Senhor vai ter paciência para esperar você mudar? Quanto tempo? Você acha que Deus vai esperar você mudar? Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, gente, é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas nós sabemos que elas existem. Isso está em Hebreus. Então, eu preciso crer. Eu preciso ouvir a palavra, porque Jesus disse o quê? Vós já sois limpos pela palavra em vós enxertada. Então, quando a palavra ela é enxertada, ela é plantada, e a pessoa vai ouvindo, ela vai abrindo a mente dela, o coração dela para mudar. Ela muda o pensamento porque ela começa a se examinar e dizer: Senhor, é verdade, eu preciso mudar. Eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, eu sou presunçoso, eu sou assim, eu sou assado. Eu tenho que mudar, Senhor, não quero mais ser desse jeito. Aí nós vamos permitindo a transformação, a mudança. Eu escolho mudar. Eu escolho abrir mão do pecado e viver a vida e a vida em abundância que Jesus veio para me dar. Eu escolho o legado que eu vou deixar. Se eu vou ser aquela pessoa que vai ser lembrada que renunciou o pecado o tempo todo e viveu Cristo todos os dias, pregou Jesus e levou Jesus para outras pessoas, porque quando eu chegar diante do trono da graça, e você também, nós vamos prestar conta. Jesus vai olhar a nossa árvore e vai ver os frutos. Esses frutos permanentes que ele disse, eu chamei para que vocês dessem frutos. Ele vai ver se nós realmente frutificamos, se a nossa árvore cumpriu o propósito que ele tinha designado para cada um de nós. Às vezes tem pessoas que vão empurrando com a barriga, como a gente diz, amanhã, depois, vão procrastinando. Até as coisas de Deus elas procrastinam. A mudança, a transformação, o batismo, ela vai procrastinando. Não, eu não estou pronto ainda.
Não, eu vou esperar, primeiro eu vou parar de fumar. Não, eu vou parar de beber. Não, primeiro isso. Ela vai indo. Ela vai indo. Aí, o que Jesus disse? Vinde como estás. Se você esperar, gente, se limpar, você nunca vai se limpar. Porque Satanás nunca vai permitir. Sempre ele vai colocar uma situação para que você se prenda mais naquele vício, para que você fique mais sujo ainda e que você pense, não, eu não sou digno, eu não vou. Então, gente, venha para dentro. Davi foi chamado para dentro. Então, não se diminua. Você foi chamado. Você foi chamada, você é escolhido desde o ventre da mãe. Deus nos conhece. Foi Ele que nos formou. Ele sabe cada palavra, gente, que vai sair daqui, ó, antes da gente pronunciar. Ele conhece o nosso pensamento, Ele sonda o nosso coração. Então não adianta eu querer esconder algo do Senhor. Eu querer bancar a cristã só na igreja e lá fora ou dentro de casa eu fazer o contrário. Eu tenho que levar o reino de Deus para dentro da minha casa. Eu tenho que orar pelo meu esposo, orar pelo meu filho, orar pelos meus familiares, abençoar eles, ser aquela mulher virtuosa que nem fala na palavra. E o homem também, aquele que ama a sua família, aquele que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. Zelar pela vida espiritual da tua casa, pela vida espiritual da tua família. É você que vai levar o reino para dentro da tua casa, sacerdote. É você que foi chamado para ser o cabeça da tua casa, não a tua esposa. Mas enquanto você não assumir isso, ela está ali, orando, batalhando, intercedendo, clamando, joelho dobrado, jejuando, se consagrando na batalha espiritual. Enquanto muitas vezes você está procrastinando para assumir o teu papel que você foi chamado. Você sabia disso? E se você não fizer isso, você vai prestar contas para o Senhor. Porque é o homem que tem que ser a cobertura espiritual ali da casa. Não é a mulher, gente, é o homem que tem que orar pela sua família, abençoar a sua casa, abençoar a sua esposa, abençoar seus filhos, a esposa também. Mas a oração do homem, ela é essencial, ela é primordial. Então você precisa orar, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, teus familiares, teus netos, teus filhos, teus sobrinhos, abençoe. Ora pela tua esposa, abençoa ela. Esposa, abençoa o teu marido, abençoa os teus filhos antes de sair de casa. Já consagra aquele dia ao Senhor. Peça a cobertura do alto para cuidar deles, para guardar a vida deles e a sua. Já acorda agradecendo pelo dia, dizendo, Senhor, cuida de todos, acampa os anjos ao redor, Senhor, guarda, livra, cuida, Senhor, este dia está nas tuas mãos, as nossas vidas também. Então nós precisamos, gente, orar, dar o bom testemunho, o bom exemplo, não só na igreja, mas dentro da nossa casa e fora dela principalmente. Porque nós precisamos dar o bom testemunho, exalar o bom perfume de Cristo, é o que diz a palavra. Então que o Espírito Santo venha ministrar mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que elas sejam sacudidas pela tua palavra, que elas acordem, que elas despertem, que o teu Espírito que convence da justiça, do juízo e da verdade possa estar ministrando esses corações, Pai, que haja um grande despertar, um grande mover do Senhor, Pai, sobre estes homens, sobre estas mulheres, que esses homens assumam o seu papel de sacerdote da casa. Que essas mulheres, Pai, sejam aquelas intercessoras que estejam ali orando pelos seus lares, juntamente com os seus esposos, Pai, que eles foram chamados com um propósito, que eles vivam este chamado aonde eles estiverem, no seu trabalho, na sua casa, com seus vizinhos, na igreja, Pai, que eles cumpram o plano e o propósito do Senhor. Em nome de Jesus, e que Deus te abençoe, e eu repreendo toda ação do mal, todo atrapalho,
E toda investida de Satanás, que todo mal, que todos os tampões que estão nos ouvidos, que toda surdeira espiritual ela desapareça e que toda cegueira espiritual saia dos olhos, que o Senhor venha abrir a mente e o coração destas pessoas para que elas ouçam a palavra, para que elas despertem e para que elas, Pai, não tenham mais crise de identidade, mas elas assumam o papel que o Senhor tem na vida delas de pai e que o Senhor se torne pai destas pessoas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente no nome de Jesus.